Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para uma atividade da disciplina de História e Cultura da Alimentação, desenvolvida na vertente do ano de 2025. E hoje nós temos a contribuição da professora Luciana de Campos, que vai nos proferir uma palestra. A professora Luciana de Campos, ela é membro do NEV, Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, da Universidade Federal da Paraíba, e do Vertentes do Fantástico da Unesp. Tem experiência em arqueologia experimental, reproduzindo receitas que datam da Antiguidade, Idade Média e Renascimento, e também no reconstrucionismo histórico, mais especificamente na Era Viking, utilizando a metodologia do Living History, em atividades educacionais e de divulgação da cultura, mitologia, história e literatura nórdica antiga em escolas e universidades. Desde 2017, ela integra o grupo de pesquisadoras do Northern Women Arts Collaborative, coordenada por Michelle Ayer Smith, da Brown University, dos Estados Unidos. Eu vou deixar no chat o link do currículo Lattes da professora, se vocês depois quiserem olhar mais alguns detalhes em relação ao Lattes da professora, estará aí disponível para vocês. E já passo a palavra à professora Luciana. Agradeço imensamente o aceite desse convite. Eu conheci a Luciana, primeiramente, indiretamente pelo NEV, vendo o nome dela, né, junto com o nome do professor Johnny, de quem eu acompanho o trabalho, assim, com uma certa distância, mas sempre curioso em relação às publicações, e de um curso de cozinha ancestral que eu fiz também com a professora Luciana, já tem, acho que uns 2 anos aí, deve ser quase isso, né, quase uns 2 anos. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, eu agradeço ao professor Leandro pelo convite gentil para trazer aqui essa questão da arqueologia experimental da alimentação, dos estudos da alimentação. E eu digo que vocês são privilegiados aí na universidade, do curso de vocês, de ter essa abertura para esse tipo de disciplina, não é? Para sair um pouco, né, às vezes, dessa coisa da alimentação, muito pelo viés econômico, que ainda é muito vigente, mas para essa coisa da experimentação, né, mais especificamente no caso da arqueologia experimental, que aqui no Brasil ainda está muito presa na questão da arqueologia lítica, não que não seja importante, é importantíssimo, sabe? Todas essas questões da pré-história, né, ligada toda à arqueologia lítica. Mas existe também outras questões da arqueologia experimental que às vezes aqui no Brasil elas são deixadas um pouquinho de lado, não é? E essa questão da alimentação é uma delas, né? O fundo que vocês estão vendo aí nesse PowerPoint é uma pintura do século XIX, de uma pintora, né? Uma mulher, a Ana Ancher, que ela é dinamarquesa, ela fez parte de um grupo de artistas no século XIX, que fizeram uma certa revolução dentro da arte daquele país, e ela se concentrou muito em pintar interiores, principalmente voltado para essa questão das mulheres, das crianças e da alimentação. Então, essa aí é uma mesa de Natal, né? Que você tem pratos muito simples, não é? Porque ela retratava muito comunidades rurais. E quando a gente pensa nessa questão dessas comunidades rurais, você vê como é que a arqueologia experimental dá para trabalhar aí. Porque, como eu coloquei no título, tem a questão dos receituários. Né? Nós temos receituários desde a antiguidade. Né? Nós temos lá o primeiro receituário, que é do Apício, né? Do Marco Gávea Apício, que os relatos dizem que ele gastou toda a fortuna que ele tinha em iguarias, em especiarias, em banquetes, em bebidas finas. E aí, quando ele ficou pobre, ele preferiu se matar a deixar de comer as iguarias que ele estava habituado a comer. Então, nós temos um livro chamado de Recoquinária, né, a arte da cozinha, que foi escrito
pelo Apício. E aí nós vamos tendo, né, os outros livros, né, de cozinha, os outros receituários. Nós temos o livro de cozinha da Dona Maria I, não é, que vocês acham, ele até tem uma certa facilidade de você encontrar ele para baixar. E tem um livro que é o livro do cozinheiro, que eu tive o prazer de fazer uma resenha sobre esse livro, que aí tem o link no Lattes, que é a revista Aleteia. Esse é um manual catalão, não é? Ele foi escrito, perdão, em catalão no século XIV, XV, mas ele tem uma tradução em português nosso aqui do Brasil. E ele é um receituário, né? Mas ele tem outras coisas, também tem cuidados com animais, como é que deve se portar contra o rei. É um manual também de boas maneiras. Mas ficando só na cozinha, é um receituário maravilhoso e eu consegui reconstituir algumas receitas que nessa resenha tem as fotos dos experimentos. Então, a gente, quando vai, só para a gente entrar mesmo na coisa, quando você vai trabalhar com arqueologia experimental da alimentação, a gente tem que ter em mente que a gente pode comer o mesmo prato, a gente vai seguir o passo a passo do que aquele receituário antigo, medieval ou renascentista vai nos propor, mas nós não vamos conseguir ter exatamente o mesmo sabor das coisas, porque o mundo mudou muito. Não é mais a mesma terra, né? Os fertilizantes, as sementes que já foram modificadas geneticamente, o leite, a farinha, não é? Quando você vai, por exemplo, reconstituir uma receita mediterrânea, né? Eles usam uma farinha que tem uma tipificação com a granulometria, né? Como é que é o pó da farinha, grão mais grosso, grão mais fino. Então, até hoje, na região mediterrânea, eles usam farinha 000. Quando você encontra 1 quilo de farinha 000 aqui no Brasil, você vai pagar R$ 100 um quilo de farinha. Então, a gente usa, é a tipo 1 mesmo, que você vai no supermercado com 5, 6 reais, às vezes numa promoção você acha até por 3,50, porque é uma farinha diferenciada. Então, aí já vai mudar o sabor. Então, quando a gente vai trabalhar com arqueologia experimental da alimentação, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então a gente vai comer igual os vikings comiam? A gente vai tentar, mas às vezes a gente não vai conseguir, porque até o nosso paladar está muito modificado, não é? A gente, por mais que hoje a gente tente não comer ultraprocessados, né? Tirar eles da nossa alimentação, eles estão presentes e todo mundo, por mais cuidadoso, vez ou outra, come um ultraprocessado por aí. Então, a história cultural, né, que vai abranger todas essas questões da alimentação, do vestuário, da decoração dos objetos do cotidiano, ela vai abrir muito essa questão da alimentação e trazer como é que a gente vê a alimentação, como que a gente se alimenta e como é que os antigos se alimentavam. Pode passar, Leandro, por favor, o primeiro slide? Então, gente, para quem não conhece arqueologia experimental, né? Porque quando a gente pensa em arqueologia, a gente vai pensar lá no Egito, né? A primeira coisa, todo mundo acha que arqueologia só se faz lá no Egito. Não, aqui no Brasil se faz muita arqueologia por gente extremamente competente, por gente conhecida, não é? Mas a arqueologia experimental, ela é uma sub-área dentro do grande guarda-chuva, que é a arqueologia, né? Aquela que vai desenterrar o passado, os artefatos, ou até os próprios esqueletos, para explicar para a gente como é que era utilizada essa cultura material. Não é? Então, ela vai fazer experimentos práticos. Né? Então, você vai desenterra lá
uma tumba, e dentro daquela tumba você acha uma panela que tem fossilizada já um alimento que foi uma espécie de mingau. Né? Então, você vai para o laboratório e vai ver, tinha mel, centeio, aveia e algumas bagas de frutas. Isso tudo foi cozido no leite e foi colocada lá. Então, depois que isso foi para o laboratório, foi identificado cada alimento que estava compondo, né, essa papa, os arqueólogos vão pegar os mesmos ingredientes, vão fazer cálculos aí de proporção, igual aquela que a gente vê nas receitas, 200 ml de farinha, 300 ml de leite. Aí eles vão calcular, fazer cálculos das proporções e vão recriar, reconstruir essa papa que foi encontrada no túmulo, né? Para dar uma noção de como é que era essa alimentação dessas sociedades antigas, de um determinado povo, não é? Então, a arqueologia experimental ela vai ser baseada nesses experimentos depois que os resultados vêm do laboratório. Atualmente, nós temos, aqui no Brasil, muito voltado à arqueologia experimental para a arqueologia lítica, não é? Dos povos da pré-história, como é que faziam as pontas de flechas, os machados lunares e outros artefatos. No exterior, nós já temos centros experimentais mesmo, onde se faz trabalho com tudo. Arado, da Idade de Ferro, como é que era uma ferraria, como é que era essa questão da alimentação, como é que fazia a corda, como é que se faziam ferramentas, como é que fazia sapato, como é que fazia a roupa. Então, já está andando bastante essa questão da arqueologia experimental. E eu acabei me encantando com essa questão da alimentação, não é? Por conta de toda uma herança familiar aí que tem, de como é que você descobre o mundo pela alimentação, né? A alimentação vai te trazer relações sociais, relações econômicas, relações de poder, uma série de coisas assim que vão montar esse grande mosaico que é a história, a nossa história. E a alimentação ela tem um papel fundamental disso, não só para a gente compreender essas relações, mas para ver como ela é importante desse ponto de vista de montar a vida através da comida, porque sem comida ninguém vive. Pelo menos uma vez por dia todo mundo deveria, né, ter acesso à alimentação. E aqui a gente vai ver, principalmente eu vou me focar mais na Idade Média, que foi o que eu estudei muito mais, como essa questão da alimentação ela é fundamental, principalmente para exercer relações de poder, e ela também tem uma relação muito grande com esse universo do sobrenatural, como nós vamos ver em um tipo específico de alimento, não é bem alimento, é uma bebida. Pode passar, por favor. Atualmente, a gente não se trata mais só história da alimentação, né? Tem essa questão dos estudos alimentares, né? Do Food Studies, não é? Que está sendo a grande nomenclatura que está sendo utilizada por esses pesquisadores, não é? E tem um pesquisador de história da alimentação que, se vocês ainda não conhecem, eu recomendo que vocês leiam, que é o Máximo Montanari. Né? O Máximo Montanari ele é professor de História Medieval, né, ligado com essa questão da alimentação, da Universidade de Bolonha, na Itália, e ele tem os livros dele traduzidos aqui no Brasil pela editora Senac. Né? Então, ele tem lá o Comida como Cultura,
A Fome e a Abundância, que é um livro interessantíssimo, esse A Fome e a Abundância, onde ele vai recorrer a todo momento com narrativas medievais para tratar dessa questão da abundância e da fome, não é? Então, são muito interessantes os livros que ele tem. A maioria deles, ou praticamente todos, estão traduzidos aqui para o português, e ele é um dos grandes nomes, né? Inclusive do Funny Studies, ele trabalha também com alguns pesquisadores da Islândia que estão desenvolvendo pesquisas muito interessantes com a alimentação que os primeiros colonos tinham quando chegaram naquele lugar assim inóspito há muito mais de 1000 anos atrás, não é? Então essa é a nomenclatura que está sendo utilizada hoje. Pode passar o próximo, tá? Então nós vamos falar um pouco de alimentos sagrados para a gente ver como que esses alimentos que hoje, né, um desses alimentos que é o hidromel, né, ele assim, hoje encontra aqui em João Pessoa, por exemplo, você vai ao supermercado, você consegue comprar hidromel. Tem lá hidromel para vender, já não é só mais lojas especializadas, já tem muitos produtores. A própria universidade aqui, o curso de Engenharia de Alimentos, daqui da UFPB, conseguiu desenvolver uma bebida feita a partir do mel das abelhas nativas, aqui principalmente das abelhas da Caatinga, que são as abelhas sem ferrão. Eu não tive acesso ainda, mas a bebida ficou muito boa, né? Agradou ao paladar e também a vários critérios que os engenheiros de alimentação têm que seguir. Essa foto que vocês estão vendo foi um experimento que foi realizado aqui em casa, não é? Foi feito o tripé, o buraco, o fogo, um buraco e foi feito um peixe cozido na cerveja, né? Que é uma receita muito simples, e é uma receita da Era Viking, uma receita de inverno, de verão, que ele pode ser feito tanto com o peixe fresco como com o peixe seco, não é? Porque o processo de salga e defumação era uma maneira de se conservar o alimento para que ele durasse o inverno todo, não é? Numa época que às vezes a gente também tem que fazer esse exercício, né? Não tinha geladeira, não tinha supermercado, então a conservação dependia disso tudo, desses dois processos, salga e defumação. Pode passar o próximo? Então, aí, né, tem um relato que vai descrever um homem que morava, né, numas pedras, era um sujeito que ninguém gostava lá muito dele, que era esquisito. Ele se chamava Pior, né, que é traduzindo é urso. Ele tinha algumas cabras e ele dependia dessas cabras para carne, leite e a pele. Só que ele não tinha o principal para depender dessas cabras, que era um bode. Ele não tinha um macho. Então, ele fez lá algumas coisas, pediu e apareceu um espírito da terra, né, um Landvaeter, e fez esse espírito da natureza, fez aparecer um bode, as cabras procriaram, e ele ficou muito rico. Então, aí o que a gente consegue ver nessa pequena história? Que muitas vezes há crises de fome, não é? Há crises de alimento, em que as pessoas precisam, inclusive, recorrer ao sobrenatural. No caso, não é? Esse senhor aqui, esse moço, ele escapou depois que um vulcão entrou em erupção, né? Ele fugiu lá com a lava escorrendo e fez o pedido e o Landvaeter apareceu, esse espírito da terra, e deu o bode para ele. Mas esse espírito da terra cobrou,
não é? Qual foi a cobrança que ele fez? Que ele sempre levasse alimento para eles. E o que seria esse alimento? Seria o leite, a papa e a carne das cabras, né? Que ele viesse a produzir. Então, aí a gente vê a importância de alimentos simples que são capazes de serem transformados. O leite, que vai virar queijo, que vai virar uma papa, que vai virar um creme. A carne, que vai ser preparada de várias maneiras, inclusive o sangue, as vísceras, né? Que a gente não pode deixar isso de fora, porque do animal se aproveita tudo, os ossos para se fazer botões, ferramentas, e o couro e a pele, né, do animal para fazer casacos, sapatos, roupas, etc. Então, aí a gente vê a profunda relação que tem o alimento com o sobrenatural. Pode passar o próximo. Aí, né, tem a continuação da história, né, que é fazendo oferendas de comida, né, que eles são levadas para as pedras. Então, aí a gente vê que essa comida, por mais simples que fosse, ela deixaria esses espíritos felizes e dava a abundância. E é aí que vai aparecer essa questão desse sobrenatural com a questão do hidromel. Não é? O hidromel, né, que é essa bebida tão festejada, que hoje tudo quanto é festival medieval tem lá 4, 5, até mais produtores de hidromel. O hidromel, ele é uma bebida que ele vai ter muita importância, porque ele é a bebida que vai selar as alianças, é a bebida que os guerreiros mortos, quando chegam no Valhalla, vão ter acesso a ela, né? São recebidos. A Valquíria está lá com o corpo de hidromel. E o hidromel, ele nada mais é do que a mistura extremamente simples de água, mel, fermento e uma fruta. Ou se não quiser colocar uma fruta, umas pétalas de flores, não precisa. A água e o mel e o fermento. O que vai acontecer? Tinha uma giganta muito bonita, né? A Gunlod, que ela e o pai dela tinham lá um tacho de hidromel. E aí o Odin, né, ficou, nossa, é o hidromel, né? O hidromel. Ele foi lá, ficou 3 dias, né? Namorando a Gunlod, falou, me passa o seu hidromel. E ela assim, não, até que tá no fim depois desse idílio, aí o Odin consegue roubar o hidromel. Ele se metamorfoseia em águia e sai com esse hidromel para levar para os deuses. Só que como ele está voando, o hidromel está na boca, ele engole um pouco desse hidromel. E aí, o hidromel que cai do pico de Odin, metamorfoseado em águia, cai em algumas cabeças privilegiadas, dá o dom da poesia, né? De tanto que o hidromel também é conhecido como hidromel da poesia. Só que o hidromel, que já passou por todo o tubo digestivo e sai pela cloaca da águia, vai fazer os maus poetas, não é? E o hidromel, ele vai ser uma bebida muito importante para os camponeses até a primeira metade do século XX, tá? E não só na Escandinávia. A gente consegue mapear hidromel, vocês vejam a importância, né, dessa bebida. A gente consegue mapear ela, inclusive aqui no Brasil. O Câmara Cascudo, naquele seu livro História da Alimentação, vai falar de alguns grupos indígenas do Brasil que fazem hidromel. Tá? Você encontra ele na Europa, você encontra ele na Ásia, você encontra na África, né? Essa bebida que é feita do mel e do comércio que se tinha do hidromel, e ele acaba
caindo em desuso quando começam a aparecer outras bebidas que já têm uma certa industrialização. Se você pegar um contexto rural, por exemplo, da Inglaterra, né, que esse caso do hidromel da Inglaterra foi o que eu estudei mais. No século XVIII, a cerveja, o vinho vinha de fora, porque na Inglaterra, por uma série de questões climáticas, a uva não tem como ser plantada, ela não frutifica. Acredito que hoje, com uma série de modificações, estufas, já tem a uva, mas enfim. Você pega o contexto do século XVIII, o vinho vem da França, né? Ou ali da Península Ibérica, então ele é muito caro. Ele é muito caro. O sujeito que mora lá no campo, que tem uma pequena propriedade de terra, onde ele tira dessa propriedade a sua subsistência, ele vai produzir o quê? Vai produzir cerveja. Tá? E a cerveja não é feita só de cevada, não. Ela é feita do grão que tiver. Tá? Mistura de grãos. Sobrou trigo, sobrou centeio, sobrou cevada, o próprio sorgo, né? Mistura lá e faz a cerveja. Mas ele também faz o hidromel, tá? E o hidromel é uma bebida que é meio que especial para esse camponês, como ele faz ele em menor quantidade. Ele vai fazer hidromel para celebrar um casamento, um batizado, algum acontecimento especial. E ele vai cair em desuso com a grande industrialização que vai acontecer a partir da grande industrialização de bebidas a partir do início do século XX, tá? Que aí fica mais fácil você comprar cerveja do que produzir a própria. Claro, vai se produzir ainda, mas em menor escala. E aí o hidromel cai em desuso. É por isso que o hidromel ficou com toda essa aura, né, dessa bebida dos deuses, dessa bebida tão especial, mas que, na verdade, acabava sendo uma bebida, tirando todo esse contexto mitológico lá da Aravi, ele acaba sendo uma bebida de um camponês, né? Então, às vezes, muitas vezes tem uma mítica em cima de, todo mundo na Aravi que tomava hidromel. Não tomava hidromel. Quem que tomava hidromel? A elite da elite da elite. Não é? Porque vai muito mel para você fazer uma determinada quantidade. Então, eram poucos que tomavam. Não é? E o hidromel era para, sei lá, alianças políticas, finais de contendas, de guerra, casamentos e etc. Pode passar o próximo, por favor? Aí, gente, saindo do hidromel, essa aqui é um experimento, tá? Que é uma sopa de fava. Aqui no Nordeste do Brasil é muito comum fava, né? Que é o feijão, né? Grande, assim, redondo. Essa é uma sopa de favas, né? Que é uma recriação que foi feita na Universidade de Malmo, na Suécia, pelo grande nome da arqueologia experimental da alimentação, que é o Daniel Serra. Apesar de ter esse nome tão parecido com o nosso português, ele é sueco, tá? Ele escreveu um receituário sobre comidas da Era Viking, e essa é uma das sopas que ele recriou. E essa sopa, o que é muito interessante é que ela foi encontrado um potinho dentro de um túmulo, sabe? Estava totalmente seca já, então, e acredita-se das pesquisas que essa sopa foi uma das últimas refeições que a pessoa que foi enterrada ali comeu. Então, é uma sopa simples, ela tem gordura animal, várias gorduras, aí gordura de porco, gordura de cabra, ela tem, para dar um sabor a mais, alho poró e angélica arcangélica, que aqui no Brasil a gente conhece por uma flor muito perfumada, mas essa angélica
era utilizada como remédio e como condimento. E é essa sopa aí de favas que foi constituída graças a esse achado dessa tumba. Pode passar o próximo, por favor. Essa também é outra reconstituição que estava no mesmo túmulo, que é uma papa de vários cereais, não é? Cozida com mel e leite. Há até uma história aí que era a comida preferida do deus Thor, que o Máximo Montanari vai analisar isso na fome e a abundância, que é uma papa de cevada, mingau grosso, com peixe seco, com arenque seco. A gente aqui no Brasil já ficou com essa questão de que papa, mingau é comida de criança, né? Quem come mingau, quem come papa é a criança, porque não tem dentes, né? Mas a papa, ela é uma comida comum de café da manhã em boa parte da Europa até hoje. Então, essa também é uma reconstrução, Daniel Serra, feita a partir de achado tumulares. Pode passar o próximo. Aí, nós já temos uma comida ritualística, que é um coração. Esse é um coração assado, né? Feito com esses pãezinhos. Aí, os pãezinhos eu já fiz, deu certo. O coração eu ainda não me meti a fazer esse tipo de reconstrução. O que vai acontecer com o coração? Nós temos uma saga, né? Aonde vai a população ali, uma comunidade está passando fome. Eles não têm mais o que comer. Não tem colheita, não tem caça, não tem pesca. Aí vai, a comunidade está em crise. Aí eles chamam uma profetisa e ela vai profetizar se a comunidade vai sair dessa crise. Tá? Só que ela precisa comer antes de profetizar. E aí, o que é feita? Qual é a refeição dessa profetisa? Ela vai comer uma espécie de ensopado feito com os corações de todos os animais que eles conseguirem encontrar. Então, aí entra coração de réptil, coração de mamífero, dos poucos animais que eles têm, eles fazem um cozido, ela come, né, em um determinado momento, esse ensopado com corações, e vai profetizar. E aí ela profetiza que a comunidade vai realmente sair daquela crise de fome, ninguém vai mais passar fome. Baseado nessa saga, o Daniel Serra fez esse experimento com o coração. A partir ele assou o coração, né? Esse é um coração de cavalo, tá? E aí a gente vai achar que, ai, que estranho, cavalo aqui no Brasil não é um alimento comum, não é comer carne de cavalo. Parece que há até algumas proibições aí do quanto a consumo de carne de cavalo. Mas na França é comum, para Portugal, o norte de Portugal, se come carne de cavalo, e na Islândia é muito comum. Então, chegou lá, o Daniel Serra fez esse assado do coração baseado nessa saga. Não é? E do que ele escreveu do coração é que é um corte, né? Vou chamar assim um corte, né? Muito difícil, porque o músculo ele é muito duro, né? Então, ele, para você fazer toda a mastigação dele, então ele tem que ser filetado para poder ser consumido. E é muito interessante também que existe um pesquisador italiano, Andrea Maraschi, que ele fez até conferência em alguns colóquios do SEV. Se alguém tiver curiosidade, é só entrar no canal do YouTube do Neve e procurar a conferência do professor Andrea Maraschi, que ele organizou um livro justamente sobre alimentação na era viking,
eu acho que, não sei se é o próximo slide, pode passar o próximo, que é do livro, exatamente, ó, cultura alimentar na Escandinávia medieval, não é? E ele organizou o livro, tem uma série de artigos muito interessante, aonde os artigos vão trabalhar não só com essa questão só da alimentação em si, como comiam, por que comiam, onde comiam, mas também toda essa relação da alimentação com, muitas vezes, com o sagrado. Não é por que vai comer coração? Quem é que vai comer coração? Como vai comer? Como vai comer esses corações, não é? Então, ele tem essa importância. O coração, ele acaba sendo um alimento fundamental para essa questão de crises de fome. E um outro alimento muito interessante é um pão, que também foi achado em túmulos, que é um pão feito a partir do sangue. O líquido do pão é o sangue do animal, ao que possivelmente foi retirado o coração para essa questão da profecia. O Serra também fez, né, toda a experimentação desse pão. Há vários relatos, né, de pessoas que comeram e apreciaram a iguaria. Eu ainda confesso que eu não cheguei a tanto, né? Eu tenho minhas restrições. Nesse livro tem um capítulo muito interessante justamente sobre essa questão do pão e do sangue. O livro não tem tradução ainda, né? Então ele carece até de importação. Pode passar o próximo, né? Essa pesquisadora, né, Caroline Kessur, ela tem um capítulo no livro, ela foi uma das colaboradoras do professor Maraschi, e ela vai fazer um estudo muito interessante sobre essa alimentação, não é? Que existia antes da cristianização da Escandinávia e depois da cristianização. O que continuou e o que foi modificado. Para vocês terem uma ideia, no ritual cristão é preciso do vinho para a celebração da Eucaristia, tudo. Chegou uma época na Islândia que eles tiveram que chegar para os bispos e falar: não tem condição de importar vinho, não tem como. Então, aí o bispo pensou: então tá, então troca o vinho pela cerveja. E eles faziam as suas celebrações não utilizando vinho, mas utilizando a cerveja. Porque a questão dos grãos era muito mais fácil do que importar vinho, sabe-se lá Deus da onde, né? Que teria que vir ali da Península Ibérica, da França, ou mesmo ali da região sul da Dinamarca, né, na região do Lago de Sui, que foi encontrado vinhedos, ali inclusive até produção de vinho, mas não era uma produção que dava para abastecer esse mercado externo, vamos chamar assim. Então, vocês vejam como a alimentação, né, essa questão do alimento, ele vai interferir em várias questões, inclusive nessa prática religiosa, né? Substituíram, né, o sangue de Cristo, que era o vinho, pela cerveja, não é? E outra coisa, quando a gente pensa em cerveja, eu lembro que as pessoas às vezes não entendem. Mas como assim a cerveja era grossa? Hoje, quando nós tomamos uma cerveja, a nossa cerveja tem a mesma textura de um copo de água, de um refrigerante. Ela não é grossa. A cerveja medieval era uma cerveja grossa. Ela lembra muito. Quando a gente bate abacate no liquidificador com leite, ela tinha essa textura, porque ela não tinha tantas filtragens. Como eu falei para vocês no começo, o paladar era diferente. Então, você tomava
caldo grosso, não é? E era tomado em temperatura ambiente. Essa questão de se tomar a cerveja gelada é muita coisa nossa, do mundo contemporâneo, não é? Você imagina você viver num lugar onde o dia que faz mais calor faz 20 graus, não é? Nossa, calor 20 graus, né? Porque o normal é fazer de 1 para baixo. Então as pessoas tomavam, né, esse caldo grosso que acabou precisou entrar até nos rituais. Eu tenho só mais 3 minutos, então vamos dar uma corrida. Pode passar o próximo? Não, deixa esse, que depois vamos ter umas imagens aí. Pode passar o próximo. Essa aí, gente, é a disposição do, de uma mesa, não é? Dos cortes que foi feito, onde foi depositada a comida no túmulo, tá? No livro do professor Marasmi. Pode passar o próximo. Tá? Aí vai falar da questão da bebida, não é? Que eu também me foquei muito nos meus estudos nessa questão de bebida, que eu acho que é muito interessante, que às vezes ela é colocada um pouco de lado e ela tem suma importância para as sociedades antigas e medievais, não é? Para vocês verem que essa questão do hidromel, ela foi tão importante que o hidromel acabou tendo poderes mágicos, né? Foi tendo essa bebida mágica, né? E ela, na cristianização, acabou sendo associada com Maria, né? Esse grande espírito aí de benevolência e trazer algo curativo. Pode passar o próximo. Quando a gente também pensa em bebidas da antiguidade, da Idade Média, a gente não pode esquecer da questão do leite, tá? O leite, ele é uma bebida que ele era tomado fermentado, no que nós vamos chamar hoje de iogurte, mas ele também era muito consumido durante as refeições, não é? Não era só uma bebida exclusiva para crianças, porque hoje para a gente vê as pessoas bebem leite, né, de manhã cedo, mistura lá no seu café, toma leite puro, mas o leite ainda está muito associado à alimentação infantil, não é? Você não vai, por exemplo, numa churrascaria e você vai pedir, por favor, eu quero um copo de leite para acompanhar a refeição. Isso não existe, não é? Na antiguidade, na Idade Média, o leite era uma presença constante nas mesas, não é? Desde os mais simples aos mais abastados, porque o leite é esse alimento que dá vigor, que dá força, ele não mata só a sede, não é? E ele também era muito associado com divindades femininas, então ele acabava tendo essa função de uma bebida sagrada. Pode passar o próximo. Vamos deixar isso, porque senão não vou conseguir mostrar algumas coisas. Esse aí é um chifre, não é? de bebida de bebê hidromel, não é? Da Era Viking. Vocês vejam que ele é todo trabalhado. O hidromel não se bebia em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer recipiente, em qualquer copinho, não é? Ele tinha essas especificidades desses cornos de bebida, feitos com chifres de cabra, com chifres de auroque. E vejam o trabalho de ourivesaria que existia nesses chifres para que o alimento, a bebida sagrada, aí tivesse um recipiente condizente com ela. Uma das coisas importantes também que a gente herdou é essa questão da mesa protestante. Como que ela vai ressignificar esses alimentos, não é? Que vieram desse passado. Pode passar. Essa aí é uma mesa de jantar no castelo de Kronborg, na Dinamarca,
essa é uma mesa que eles fizeram esse trabalho de arqueologia experimental aí, que é dos aposentos da rainha. É uma mesa para, no máximo, 4 pessoas. É vinho branco, porque o vinho branco agradava as mulheres, não é? E é moderado, né? O vinho branco é tido como um vinho, era tido como um vinho mais leve, então era para as mulheres que já estão vivendo aí sob essa questão das leis protestantes. Frutas, pães, aves, mulheres comiam carne de ave, por ser mais leve, para agradar ao delicado paladar, né? Essa questão do porco, de outros animais mais fortes, era dada para os homens. Então, isso aí foi mais para vocês verem essa questão de como as mesas também, a alimentação também é uma questão de gênero muito interessante para ser estudada. Pode passar o próximo. Essa aí é a cozinha do palácio, onde vocês veem a presença de peixes também, que as mulheres comiam muito. Aí nós temos um linguado, o pão. E ali vocês veem um alimento que já salvou a Europa da fome, que é americano, que é a batata, não é? A batata praticamente salvou a Europa de alimento tóxico, né? Porque a batata tem lá as suas toxicidades, né? Ela acabou salvando da fome, tanto nobres como os mais pobres, né? Então, lá no palácio, durante a exposição, a explicação que a batata caiu no gosto, não é? De muitos, apesar de muitos nobres acharem que a batata era uma coisa exclusiva para pobres, né? Os pobres que podiam comer, uma ofensa ao nobre comer batata, acabou que até os nobres tiveram que se render e comer a batata, né? Pode passar o próximo. Essa aí também é outra questão interessante da alimentação, que é a questão das especiarias. Tá? Essa aí é uma experiência sensorial que o museu te passa para você tirar os potes de cardamomo, cravo, canela, louro, noz moscada, né? Ainda mais agora, né, que nós estamos na temporada aí de festa junina, cravo e canela para a gente é algo assim tão comum, né? Você vai no supermercado e compra lá canela em pau, canela em pó, cravo também, mas nós estamos falando de uma época onde isso era restrito somente a essa alta aristocracia, né? Guerras foram travadas por conta de especiarias que serviam para melhorar o sabor da comida. E aí a gente vê a relação de comida e poder. Tá? Pode passar o próximo. Essa aí são os tonéis de vinho e cerveja que ficavam na cozinha. O vinho era para abastecer a mesa dos nobres, a cerveja era para os empregados. Então, aí a gente já vê também a questão da distinção social. Quem é que bebia cerveja? Cerveja é a bebida de camponês, não é? É a bebida do rústico, né, do pobre. Então, aí os vinhos ficavam nas cozinhas, que é as barricas, né? O vinho vai para cima e a cerveja é para os empregados. Pode passar. Esse aí é um forno, eu achei fantástico, o forno ainda está lá, eles reconstruíram, né? Vocês têm essa base, todos os utensílios são de cobre, que eles colocaram ali, e fechado, ele é muito profundo, aonde ali eram assados as carnes, os pães, os bolos, não é? Que aí principalmente no caso dos pães, alimentavam tanto quem morava na parte de cima como os empregados. E é bem interessante que toda essa cozinha que está lá, ela já vai seguir a questão de uma ética protestante, né? Da questão do
do como guardar, do como alimentar, de uma rigidez, de uma austeridade. Pode passar o próximo. E aí, esse aí foi só uma curiosidade para vocês verem como a comida e a bebida antiga ainda faz parte do cotidiano. Esses são os dois vitrais, o do meio é a parte de dentro e aqui na lateral, vocês olhando de frente, na lateral esquerda, é pelo lado de fora. É uma taberna que está em funcionamento ininterrupto no mesmo lugar desde 1723, no centro da cidade de Copenhague, na Dinamarca. Tá? Então, você entra lá, você vai numa cápsula do tempo. Né? Então, você vê relatos de políticos. Né? E esse aí, eles são extremamente tradicionais, o cardápio deles ainda é escrito à mão. Tá? Não tem essa coisa de você ir lá pedir no seu celular, que vem, você faz o pedido à mão, e ele é tudo aquarelado, e essa aí é uma aguardente feita de frutas silvestres, tá? Que é aquavit, água da vida, né? Ela é muito forte, ela chega em 48 graus, tá? Mas é esplendorosamente deliciosa. Pode passar o próximo. E essa aí é a mesa protestante. Vejam a austeridade, né, que esse é no Museu Histórico de Berlim. Os pães, o repolho, mostarda, cogumelos, couve-flores e aspargos. Vejam que toda essa questão da ética protestante que já vai interferir na alimentação e principalmente ali no norte da Europa, ela acaba ditando como é que se deve comer, tá? Pode passar o próximo. Acho que eu preparei slides demais. E aí, esse filme é um filme dinamarquês chamado O Bastardo. Não é? Ele tem para ver em vários streamings. Aí, quem não assistiu, por curiosidade, assista para vocês verem toda essa questão da alimentação, de como a alimentação é poder, de como essa questão da alimentação é poder, é distintivo social, é essa questão das relações de gênero, e como o filme vai explicar como a batata salvou a Dinamarca da fome. Não é? É bem interessante para a gente ver essas coisas que às vezes a gente tem uma ideia assim, meio, Europa, eles são todos ricos, não, passaram fome e ainda passam. E o último, que é uma cena do filme também, vocês já vejam a distinção do nobre, o tanto de comida, mesmo sendo protestante, que ele tinha em volta, as mais finas iguarias. Tá? Aí abaixo eu deixei uma bibliografia para vocês, tá? E eu trouxe uma pilha aqui, ó, acho que dá para vocês verem. Essa aqui, isso aqui são receituários, tá? São receituários, não é? Da Idade Média, tem esse aqui da cozinha do Cid, né? Que é bem interessante. Esse aqui de comida antiga e esse de comida medieval foi feita pela equipe de pesquisadores da alimentação do Museu Britânico. Tá? Em 2016, o Museu Britânico fez uma exposição maravilhosa em homenagem ao Apício, tá? Onde as pessoas podiam provar as questões do Apício. E para quem quiser se aprofundar, história da alimentação, Flandrin e Montagnard, tá? Esse aqui é um excelente livro, não é? E esse aqui é a última aquisição, né, que foi da viagem, que eu trouxe um livro de receitas, um receituário, né, de comida escandinava. E
espero que vocês tenham apreciado. Tem alguma questão? Eu estou aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço ao Leandro, porque é sempre uma delícia falar sobre alimentação. Então, muito obrigado, agradeço a paciência de vocês por estarem aqui. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, sintam-se à vontade. Muito obrigado, Luciano, aí, pela palestra. Por uma questão de organização, eu vou só interromper a gravação, e aí a gente vai abrir a parte para os questionamentos. Certo.